Bom dia, pessoal. Tudo bem? Satisfação estar aqui de volta, participando desse grande evento. Me sinto muito honrado e feliz com essa parceria que se inicia aí entre a Sobrafi e a Mirra Brasil, né? Eu acho que é uma tecnologia que os fisioterapeutas, sobretudo os fisioterapeutas cardio-respiratórios, têm que se envolver. A gente então vai estar falando nessa palestra sobre o que é o eletroestimulador de corpo inteiro, qual é o princípio dessa tecnologia, o que o diferencia em relação à eletroestimulação local, qual a aplicabilidade na reabilitação cardiovascular pulmonar e metabólica e fazer daí um paralelo com a experiência que a gente está tendo agora com o uso dessa tecnologia na reabilitação cardiopulmonar e metabólica de pacientes sobreviventes da Covid-19. A primeira coisa que eu queria passar, assim, quando a gente vê a definição de eletroterapia, né, é um recurso terapêutico que é amplamente utilizado pelo fisioterapeuta, mas muitas vezes só visto como algo para promover contração muscular voluntária, gerar movimento involuntário, né, gerar movimento em pacientes que são incapazes de fazer isso, ou como uma estratégia de eletroanalgesia. A eletroestimulação é uma poderosa ferramenta que pode melhorar, além de condições neuromusculares, funções metabólicas do sistema endócrino, cardiovascular, respiratório e tegumentar. E isso aqui o fisioterapeuta cardiorrespiratório tem que estar atento. E o que a gente vai chamar a atenção, o que é que muda, o que é que diferencia uma eletroestimulação de corpo inteiro com essa interface que permite você realizar exercícios funcionais associados à contração induzida pelo estímulo elétrico e a eletroestimulação local. Quando a gente pensa em eletroestimulação de corpo inteiro, a primeira imagem que vem é aquele equipamento que está sendo amplamente utilizado pelos colegas da educação física, né? E que você só vê celebridades ou atletas de alto rendimento fazendo, né? E é onde a fisioterapia pode se usar essa tecnologia. Primeiro, ter um entendimento que a eletroestimulação tem sido muito utilizada por profissionais do rendimento, né, para melhorar performance em atletas das mais diversas modalidades esportivas, né, em atletas de alto rendimento, onde a eletroestimulação pode otimizar potência, força, velocidade, pulo, enfim. E isso não é uma coisa nova. Entretanto, a eletroestimulação de corpo inteiro, de um tempo para cá, vem sendo amplamente instituída com esse propósito, de melhorar a performance de atletas de alto rendimento, sobretudo na sua habilidade esportiva e marcadores de salto e de corrida. Então, a gente vê alguns atletas aqui que têm tem uma característica de explosão, né? E que a eletroestimulação de corpo inteiro tem sido utilizada. O tipo de hipertrofia causado por esse tipo de estímulo é uma hipertrofia que tem uma característica mais miofibrilar, que tem, além de ser utilizada nesses atletas por ser atletas que não podem ganhar grandes volumes musculares, eles precisam manter sua agilidade, tem sido muito incorporada no mundo estético, né? Porque é o tipo de estímulo que pode gerar aumento do tônus muscular sem ganho de volume significativo muscular e redução de medidas corporais. Mas, enfim, onde é que a eletroestimulação de corpo inteiro pode ser utilizada por nós, fisioterapeutas cardiorrespiratórios? Né? Primeiro, entender qual é a configuração de corrente que a gente tem. É uma corrente pulsada, bifásica, com pulsos simétricos e retangulares, a famosa corrente pulsada de baixa frequência, que a gente descreveu na aula do sábado passado. Quando a gente fala do eletroestimulador de corpo inteiro, o MIRA, no caso, ele tem 10 canais que te possibilitam eletroestimular vários grupos musculares ao mesmo tempo. E te dá um range aí de configuração possível, uma largura de pulso que vai de 50 microsegundos a 400 microsegundos, um intervalo de 25 microsegundos, então te possibilita estímulo sensorial e estímulo excitomotor. Tem uma rampa para estimulação excitomotora que vai de 100 milissegundos a 1 segundo, uma frequência de pulso dentro do limite biológico para frequências pulsadas, que começa com 2 Hz e vai até 150 Hz, ou 150 pulsos por segundo, e te dá a possibilidade de um tempo de contração de 1 a 10 segundos e um tempo de relaxamento muscular de 1 a 10 segundos. Bem,
Então, como falei, esse dispositivo tem 10 canais, é um dispositivo bem robusto, né, que tem uma capacitância grande, e que não há necessidade da gente, a interface com o tecido neuromuscular é através de um colete, então não há necessidade de achar pontos motores, só adequar a jaqueta certa ao tamanho certo da pessoa, e nós vamos ter uma área de superfície de 2.800 centímetros quadrados, onde eu tenho eletrodos grandes, o que dá um grande conforto para a eletroestimulação. Aqui a gente vê a jaqueta que é utilizada, um eletrodo para romboides, para quadrado lombar, grande dorsal, abdominal e peitoral. Né? Então, quando a gente estimula, na verdade, isso termina passando para todos os grupos musculares da caixa torácica e abdômen. E eletrodos do glúteo e eletrodos para os membros superiores e membros inferiores, que tem um formato que ele em 360 graus, que é um strap que circunda todo o membro. Te dá a possibilidade de estimular a musculatura agonista, antagonista e sinergista ao mesmo tempo, e o paciente ou o aluno é que vai fazer o movimento voluntário conforme a orientação do profissional. Então, seria um padrão ouro, que eu diria, excelente para associar a contração muscular voluntária e a contração muscular induzida pelo estímulo elétrico, entendendo e relembrando que existem propriedades de recrutamento muscular diferentes, e com o recrutamento pulmonar, muscular, desculpe, induzido pelo estímulo elétrico, ele envolve um aspecto que antes se falava que havia um recrutamento inverso, hoje a gente não sabe que isso não é bem assim, mas tem algumas características, que o recrutamento muscular pelo estímulo elétrico transcutâneo, ele é sincrônico, ele é espacialmente localizado, é mais abrupto, predispõe a maior fadiga de alta frequência, tem um estresse metabólico muito grande sobre a musculatura que está sendo recrutada, e eu não tenho participação de órgãos proprioceptores que podem atenuar o estresse na estrutura músculo-tendínea, como o órgão tendinoso de Golgi e o fuso muscular. E é importante dizer que eu sempre vou fazer um estímulo sensorial antes, e alguns pacientes eles não toleram muito bem isso, ou precisam de um período de adaptação. Então, o grande lance da eletroestimulação do corpo inteiro, gente, é possibilitar um conforto e com o máximo de recrutamento muscular pelo estímulo induzido, pela contração muscular induzida pelo estímulo elétrico, associando isso à contração muscular voluntária e possibilitando exercícios funcionais durante a eletroestimulação. A associação de contração muscular voluntária com contração muscular induzida pelo estímulo elétrico é bastante controversa, mas é fato que em condições fisiopatológicas isso ajuda muito na recuperação neuromuscular. Em pacientes normais, indivíduos normais, há uma certa discussão, mas na literatura isso deixa a gente tem um entendimento muito claro de que são estímulos complementares, que o mecanismo de recrutamento é diferente e que quando você consegue associar o recrutamento induzido pelo estímulo elétrico com o recrutamento muscular por uma contração voluntária, sem inibir a tensão gerada pela contração muscular voluntária, é fato de que a gente vai recrutar mais unidades motoras, e isso vai trazer um benefício terapêutico que cada vez fica mais comprovado. Os estudos hoje realizados com algumas configurações de corrente que têm a proposta de diminuir a chamada fadiga de alta frequência, esse é um desses estudos, tem mostrado isso. Ponto motor, aí a gente vê a característica de um elemento espacialmente localizado, um recrutamento muscular, o nervo femoral, o tronco do nervo femoral, não vai inibir a outra. Uma das limitações de associar e sobrepor uma contração muscular induzida com a contração muscular voluntária é que geralmente o desconforto induzido pela contração muscular elétrica, em geral, inibe o recrutamento voluntário. Então, se
eu conseguir fazer isso de uma forma harmônica, mais confortável, isso vai gerar uma melhor resposta muscular. E é isso que o professor Mafioletti explica, né? Os grandes desafios dos pesquisadores, dos clínicos e, sobretudo, os mais beneficiados, os pacientes, para a eletroestimulação, para otimizar essa tecnologia, é evitar o desconforto excessivo, o recrutamento muscular limitado, muitas vezes, que você tem com o eletro, a fadiga prematura, que a gente já falou algumas vezes, e a dosagem problemática, que existe em algumas situações, como pacientes com neuropatia, pacientes com obesidade, pacientes com edema, e um fato que a baixa dosagem, que muitas vezes acontece por inexperiência do profissional. Bem, é importante a gente entender, então, como é que acontecem as contrações musculares com estimulação ciclomotora. Eu posso ter contrações musculares passivas, são aquelas que ocorrem exclusivamente pela contração, pelo estímulo elétrico. As contrações musculares combinadas, que é quando eu tenho, em algum momento eu faço uma contração induzida pelo estímulo elétrico, e em outro momento a contração muscular voluntária. E as superimpostas, né, que é quando a gente associa ao mesmo tempo uma contração muscular induzida pelo estímulo elétrico com a contração muscular voluntária. Isso pode ser por técnica de interpolação, onde eu estimulo diretamente o nervo, ou a mais comum, que é a sobreposta percutânea, quando a gente associa, usa na eletroestimulação neuromuscular transcutânea. Bem, o que tem de conceitos relativamente novos? É a contração muscular híbrida. É aquela quando eu faço a contração de um músculo agonista, que tem, de forma voluntária, que tem que vencer a resistência gerada pela contração induzida pelo estímulo elétrico de um músculo antagonista, né? Que a gente vai detalhar mais adiante. Aqui eu tenho uma situação de uma técnica passiva, o paciente está recebendo a eletroestimulação na UTI, ele está sedado, você vê que o recrutamento muscular é bem bom, e eu posso, numa fase mais avançada, associar a contração muscular voluntária, até com uma certa resistência, à contração induzida pelo estímulo elétrico. Qual o grande problema da técnica superimposta? É a geração de desconforto, e isso pode limitar a contração muscular voluntária. No caso aqui, o paciente está fazendo uma contração concêntrica do quadríceps associada a um estímulo transcutâneo elétrico. Então, o conceito do treinamento híbrido, ele surgiu no Japão, onde, principalmente para prevenir e recuperar sarcopenia, onde, por exemplo, numa situação de extensão de quadríceps, eu vou ter sempre a minha musculatura que está em atividade, tendo que vencer a resistência da musculatura agonista que está sendo tetanizada pelo estímulo elétrico. No caso aqui, o quadríceps tem que fazer uma contração concêntrica, enquanto isso que o tibial, em fase excêntrica, está tetanizado pelo estímulo elétrico. Na flexão do joelho acontece o contrário. Você estimula o quadríceps, que agora está em fase excêntrica, e está resistindo ao movimento dos isquios tibiais que tem que fazer a flexão do joelho. Então, eu gero trabalho nos dois grupos musculares, e é importante chamar a atenção que no quadríceps, nessa situação, eu tenho o pior, assim, a forma mais agressiva de treinamento, de treinamento existido por músculo, que é uma contração excêntrica com uma contração induzida pelo estímulo elétrico, em fase excêntrica, né? Então, esse tipo de treinamento tem sido utilizado em idosos, e a comparação com o treinamento convencional, né, e esse tipo de treinamento híbrido com eletroestimulação, a gente tem visto que os resultados, né, são muito semelhantes ao do treinamento convencional, tanto para ganho de força, quanto para ganho de morfologia muscular. Nesse estudo, inclusive no reto femoral, na análise de ultrassonografia, houve um ganho mais significativo com o treinamento híbrido do que com o treinamento convencional, treinamento resistido. Esse é um outro estudo que mostra algo semelhante, indivíduos com mais de 60 anos sedentários, né, pacientes fazendo leg press e fazendo o treinamento híbrido, né, e as alterações histoquímicas foram muito semelhantes nos dois treinamentos. Então, o treinamento híbrido tem sido proposto aí, então, como uma estratégia interessante para gerar hipertrofia muscular, e eu tenho que colocar eletrodos na musculatura. Sempre está enfatizando a fase excêntrica, esse estudo que é uma fundamental do treino de hipertrofia
na eletroestimulação de corpo inteiro, né, onde eu posso associar a contração muscular voluntária com a elétrica de forma isométrica, na fase excêntrica ou na fase concêntrica, e realizar exercícios funcionais de acordo com o objetivo específico do grupamento muscular que eu quero trabalhar. Sempre trabalhando com movimentos multiarticulares. Bem, isso pode ser associado a exercícios aeróbicos, por exemplo, a cicloergometria, e se demonstra que esse tipo de estresse metabólico sobre o músculo gera mais precocemente liberação de hormônio do crescimento e outras miocinas relacionadas à hipertrofia. É a estratégia utilizada hoje na estação espacial como ser um método de treinamento que envolve pouco espaço, né, e é tempo eficiente. E a gente vai dar um exemplo aqui, olha, em atletas surfistas, né, o que é um treino metabólico, quando a gente oferece frequências de pulso abaixo da frequência de fusão, e você gera abalos musculares não funcionais, mas a gente percebe claramente o estresse que é gerado, o trabalho que é gerado com um exercício funcional. E aqui à direita, um treinamento de força. O atleta está fazendo uma extensão de cotovelo, o tríceps está tendo um movimento resistido pelo bíceps que está tetanizado pelo estímulo elétrico, está sendo estirado, sendo alongado enquanto está tetanizado. Então tem uma contração excêntrica aqui. Então você está trabalhando os dois grupos musculares ao mesmo tempo. Então é uma estratégia bastante custo e tempo eficiente e que a gente tem utilizado com muito sucesso na prevenção e reversão de sarcopenia em idosos. A gente vai buscar evidências sobre essa questão, né, da eletroestimulação como estratégia para prevenir sarcopenia em idosos. É fato que existem vários mecanismos para tentar atenuar esse declínio muscular e de força muscular e com impacto na função, que é a sarcopenia, mas entre todos os recursos, o exercício resistido é o mais efetivo. Será que a eletroestimulação pode ser utilizada? A gente revisões temáticas, até estado de arte, que recomendam a eletroestimulação como uma estratégia interessante. Nesse estudo, por sinal, se fala sobre a eletroestimulação do corpo inteiro, exercício excêntrico, que é uma base da eletroestimulação do corpo inteiro, inclusive fala do treinamento muscular inspiratório, quando associado ao ajuste nutricional adequado, é uma das estratégias para se prevenir a sarcopenia. Então, isso a gente tem feito muito, antes já vinha fazendo bastante a nível ambulatorial antes da pandemia, né, com resultados extraordinários, e também usado como um princípio metabólico, de reabilitação metabólica. Né? Isso, a eletroestimulação de corpo tem sido muito utilizado com essa proposta de emagrecimento. Existem algumas evidências que sustentam isso, né, de que eu posso, com a eletroestimulação híbrida, só de membro inferior, quando comparado com um teste de esforço incremental, o seu gasto metabólico em obesos é equivalente, né, o gasto em quilocaloria hora a um obeso que está andando a 4 km numa esteira. Então, a gente sabe que essa é uma velocidade que, em geral, é algo bem significativo para um paciente obeso. Então, o que a gente fazia antes, que era associar um eletroestimulador local para promover reabilitação, agora a gente pode associar a estimulação de corpo inteiro como algo para, por exemplo, associar treinamento aeróbico a treinamento de força e gerar um benefício maior e mais célere do condicionamento cardiorrespiratório. Então, essa associação do treinamento híbrido com exercícios aeróbicos, né, já mostram que você pode gerar um gasto energético maior em 21% a mais do que seria o mesmo exercício usando o cicloergômetro. Bem, então vamos falar quais são os benefícios que a gente pode ter da eletroestimulação para pacientes diabéticos, por exemplo. A eletroestimulação ela pode, além de beneficiar, promover aumento de força, aumentar a sensibilidade à insulina, melhorar a composição corporal desse indivíduo, melhorar o controle glicêmico, tem evidências que diminui a dor neuropática e melhora a qualidade de vida. Então, essa é uma realidade que a gente tem visto, esse estudo demonstra isso de uma forma bastante clara, né? É um estudo de série de casos, né? Um estudo que não é controlado, mas assim, apenas 15 pacientes, 2 meses de treinamento,
uma sessão por semana, e foi o suficiente para melhorar o VO2 máximo desses indivíduos e melhorar o seu metabolismo glicêmico, com a queda de 18,6% na glicemia e uma queda estatisticamente significativamente, clinicamente significante na hemoglobina glicada. Portanto, a estimulação de corpo inteiro parece ser uma ferramenta nova que, como recruta um grupamento muscular maior, promissora para a reabilitação metabólica em pacientes diabéticos, ajudando no seu controle glicêmico e melhora da sua aptidão física. Os pacientes cardiopatas, a gente também tem um volume grande de estudos e de revisões sistemáticas que mostram benefício a nível muscular, a nível de capacidade funcional, mas eu quero chamar a atenção à melhora da função endotelial e o efeito anti-inflamatório sistêmico, né? E esses pacientes cardiopatas, em geral, são beneficiados de correntes com frequência de pulso baixa, né? Correntes metabólicas que vão aumentar a perfusão e a circulação nesse tecido, melhorando o tecido muscular, melhorando o metabolismo oxidativo desse músculo, e trazendo benefícios que a gente falou ali na aptidão física. Então, aqui a gente tem duas evidências de dois estudos. Um estudo a nível experimental e um estudo em humanos, onde fica evidente o aumento da capilarização, da angiogênese, quando foi feita a eletroestimulação crônica, né, com frequência de pulso de 10 pulsos por segundo, durante uma semana nesses indivíduos, né? Então, mas imagina esses resultados que têm acontecido com a eletroestimulação local. Esse estudo traz justamente a analogia. Se você fizer uma eletroestimulação de corpo inteiro, será que a gente consegue otimizar esses benefícios? Então, nesse trial envolvendo 60 pacientes, que foram divididos num grupo placebo, um grupo de eletroestimulação local e um grupo de eletroestimulação de corpo inteiro, que eles chamam aqui de eletroestimulação estendida. O que se viu é que a eletroestimulação de corpo inteiro trouxe benefícios adicionais na melhora da aptidão física, no teste de esforço cardiopulmonar, no VO2 e no pico de VO2, e na melhora da função ventricular esquerda em relação aos benefícios que aconteceram com a eletroestimulação local. Então é importante que a gente entenda que a melhora não é só na função muscular, não é só uma melhora hemodinâmica central que você tem no ICC, mas, sobretudo, uma melhora da função endotelial que tem uma ação sistêmica, né? E existem evidências de liberação de células progenitoras do endotélio e de outros fatores de crescimento que melhoram e trazem uma ação anti-inflamatória sistêmica. Então, a eletroestimulação tem proposta como uma alternativa para pacientes muito limitados ou como uma ponte para aqueles pacientes que podem progredir de uma classe funcional mais grave para uma condição funcional melhor e poder realizar programas de reabilitação com exercícios mais convencionais. No paciente pneumopata, as evidências sobre eletroestimulação são bastante consistentes, mas a gente não tem nenhum estudo ainda usando a eletroestimulação de corpo inteiro. Os benefícios são semelhantes àqueles que a gente vê no paciente cardiopata, mas a nossa prática clínica tem mostrado em pacientes com fibrose cística, fibrose pulmonar, bronquiectásicos, DPOCs, todos eles com limitação funcional sistêmica, que a eletroestimulação vem trazendo benefícios bem interessantes e pode ser, particularmente a eletroestimulação de corpo inteiro, uma estratégia muito bacana para melhorar a função e capacidade funcional nesses pacientes pneumopatas. Cabe aí uma grande possibilidade de estudo. Chamar a atenção aqui também que a eletroestimulação de corpo inteiro, 2 trials, né, em pacientes com câncer avançado, quebrando uma barreira em relação à eletroestimulação local e trazendo resultados desse dispositivo, dessa interface, né, de eletroestimulação, que traz benefícios funcionais e benefícios da qualidade de vida em pacientes com câncer, sejam doenças hematológicas ou câncer, tumores avançados aqui. Vale a pena a leitura desses estudos. Então, eu queria, para a gente entrar na questão do Covid, como se trata de um simpósio de fisioterapia, chamar a atenção do quanto a gente precisa se apoderar do domínio dessa tecnologia.
A gente vê um estudo aqui do professor Mafioletti, talvez a maior autoridade em eletroestimulação hoje, que é um educador físico e que tem publicado muitos trabalhos, como nessa revisão narrativa, onde ele traz diretrizes de dosificação da eletroestimulação, né, para diversas condições clínicas, pacientes clínicos, pacientes com insuficiência cardíaca e DPOC, diabéticos e obesos, pacientes com doença arterial periférica, entre outras condições. E a gente não tem visto o envolvimento dos fisioterapeutas nesse sentido, nem aprimoramento de novas tecnologias. Então, quando a gente fala do Covid-19, a maior preocupação é essa daqui, da prevenção da sarcopenia, que tem um gráfico mostrando que, em verde, a sarcopenia associada ao envelhecimento, azul aqui, a sarcopenia associada ao envelhecimento em pacientes que têm doença crônica, e você veja esse processo de perda de massa em função, perda de massa muscular e função física é mais célere, e tem o que a gente chama de sarcopenia aguda, quando o paciente é exposto a cirurgia ou a complicações ao longo da vida que podem acelerar esse processo. Quando a gente fala de um paciente que foi exposto a unidade de terapia intensiva, como é o paciente Covid-19, por longos períodos, exposto a vários fatores de risco para fraqueza muscular adquirida na UTI, bloqueador neuromuscular, sedação, ventilação mecânica, longos períodos de repouso e mobilidade no leito, esse processo é extremamente agudo e ele desenvolve fraqueza muscular adquirida na UTI. A fraqueza muscular adquirida na UTI é fato que isso está muito bem descrito na literatura, essa revisão de 2020 mostra isso, que ela está associada a maior tempo de estadia na UTI, maior tempo de estadia no hospital, maior impacto funcional no até 6 minutos, maior custo pós-alta, né? Mas o que é pior, o aumento da mortalidade, né? Uma menor sobrevida pós-alta na UTI naqueles que têm a fraqueza muscular clinicamente aparente, que é o MRC menor do que 48. E essa mortalidade, ela vai... Sendo que a gente falou no sábado passado que os 3 pilares da fraqueza muscular adquirida na UTI é uma disfunção bioenergética, pela imobilidade, pela inflamação sistêmica, disfunção mitocondrial, é o próprio processo de catabolismo muscular, né, e até uma desnervação funcional aqui, que leva à hipotrofia muscular, tá? E a diminuição da estabilidade neuromuscular, que ocorre por lesão, né, e injúria do nervo periférico, trazendo uma dissociação eletromecânica. Nós temos estudado esses pacientes, a gente tem visto que a grande maioria não tem diminuição da estabilidade neuromuscular. E o que isso traz para a gente? Traz a oportunidade de começar a eletroestimulação logo que esse paciente estabilize clinicamente, a eletroestimulação local no ambiente da terapia intensiva, e a gente teve a experiência de continuar essa eletroestimulação, usando a eletroestimulação global, de corpo inteiro, para otimizar e recuperar a função muscular de forma mais célere, uma vez que a estabilidade neuromuscular está preservada. Isso tem sido uma experiência, a gente já está com uma série de casos de 8 pacientes, vamos ver o que a gente pode pensar em publicar depois. Então, pacientes que receberam a eletroestimulação local, que tiveram boa resposta, que não tinham prejuízo na estabilidade neuromuscular, e que posteriormente a gente continuou, fizemos uma média de 4 sessões de eletroestimulação de corpo inteiro a nível hospitalar, nos apartamentos, e hoje eles continuam esse processo a nível ambulatorial. E todos estão totalmente reintegrados do ponto de vista de função neuromuscular, a despeito de alguns terem tido um importante prejuízo da função pulmonar, né? Então, esses pacientes todos, alguns foram pronados, passaram por ciclo de prono, 18 dias de bloqueador neuromuscular, a gente já tem um desses pacientes que teve isso, e fizeram uma fraqueza muscular importante dentro do critério mantiver a estabilidade neuromuscular. Então, a eletroestimulação de corpo inteiro ela pode ser utilizada para otimizar o treinamento de força, seja com contração oxotônica, usando elástico, ou com o treinamento com o próprio peso. Pode otimizar o exercício aeróbico, por todos os motivos que a gente já falou lá adiante, né? Ferramenta realmente muito interessante. Pode ser associada ao treinamento muscular respiratório, é outra coisa que esses pacientes
tem tido uma plasticidade muito boa, eles recuperam a função muscular respiratória de uma forma muito rápida, mas a mensagem que a gente deixa é que essa ferramenta, né, esse é um paciente que ainda estava precisando do andador, ainda limitado do ponto de vista funcional, e hoje ele está totalmente recuperado, fazendo exercícios de complexidade relativamente alta, tanto do ponto de vista de exigência neuromuscular, ou como de exigência funcional, tá? A gente vê, assim, foi possível observar o ganho da morfologia muscular ao longo desse período, e eu não tenho dúvida que a eletroestimulação de corpo inteiro possibilitou isso. A gente vê aqui uma condição onde a gente usou uma ultrassom chamado Body Metrics, né, e com 20 dias de evolução, olha a condição no paciente que ainda estava hospitalizado, a melhora tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo, né? Olha a qualidade do músculo bastante inflamado, e a gente percebe um ganho de trofismo e de qualidade muscular. E isso certamente tem impactado na funcionalidade, né? Tem impactado na recuperação plena desses indivíduos. Então, como considerações finais, queria chamar a atenção de que nós precisamos despertar, nós fisioterapeutas cardiopulmonares, para o uso da eletroestimulação de corpo inteiro, particularmente nos pacientes COVID-19, a gente tem tido uma experiência muito boa, e a eletroestimulação de corpo inteiro, ela apresenta um grande potencial como recurso de reabilitação cardiovascular, pulmonar e metabólica, e foi uma ferramenta, tem sido para a gente uma ferramenta extraordinária para a reintegração funcional dos pacientes com Covid-19, sobreviventes da terapia intensiva, até porque a grande maioria mantém uma estabilidade neuromuscular preservada. Tá? É um método seguro, individualizado, que está muito sendo recomendado no momento atual de pandemia. É tempo eficiente, porque você consegue, com um tempo curto de treinamento, ter ganhos relativamente consideráveis da função neuromuscular, e é uma estratégia bastante interessante para prevenir sarcopenia e disfunções cardiometabólicas. E, por último, deixar uma mensagem, que o fisioterapeuta ele deve e precisa entender que a eletroestimulação é muito mais do que TENS, corrente russa, corrente Gauss, com protocolos, com equipamentos que vêm com estabelecidos, e que a gente deve utilizar essas ferramentas, né? E particularmente essa ferramenta de eletroestimulação do corpo inteiro para ajudar e acelerar a recuperação neuromuscular, cardiometabólica e respiratória de pacientes, por exemplo, sobreviventes da Covid-19. Tá? Parceria entre amigos essa tecnologia.